Ações ON, PN ou Unity são aquelas que têm final 3, 4 e 11, né? Esse é um dos assuntos que mais gera dúvida entre os investidores iniciantes e me fizeram essa pergunta essa semana no Instagram, por isso eu resolvi fazer um vídeo somente sobre esse assunto. Vamos eliminar de vez essa dúvida. Então, se você também tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é te ajudar a investir melhor, é te ajudar a formar uma carteira previdenciária de ações para viver de renda no futuro. Quer se tornar um investidor independente, sem depender de recomendação de corretoras, casa de análise, nada disso? Em menos de um mês, o meu curso é focado em te ensinar isso e eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Bom, vamos lá então falar sobre essa dúvida tão comum entre os investidores, né? Ações ON, que são aquelas que têm o final 3, a gente chama de ordinária. Aí a gente tem as ações PN, que tem o final 4, que a gente chama de preferenciais. E ainda tem as ações Unity, que são aquelas que têm o final 11. Bom, as ações ordinárias são aquelas ações que geralmente estão na mão dos sócios majoritários. São ações ordinárias, elas dão direito ao voto e terminam com o final 3. Tem empresas que, para participar lá do segmento de novo mercado na Bolsa de Valores, por exemplo, ela precisa que tenha somente ações ordinárias. A VEG, por exemplo, ela só tem VEG 3, a Vale só tem Vale 3, enfim, tem várias empresas que só tem o código 3. Outras têm o 3 e o 4, a gente pode pegar o Itaú, por exemplo, a gente tem o ITUB 3, que são ações ordinárias, que estão a maioria na mão do sócio. E também tem as ITUB 4, são as ações preferenciais. Essas ações elas não dão direito ao voto, só que elas dão prioridade no recebimento de dividendos. Apesar de dar prioridade no recebimento de dividendos, a maioria das empresas elas pagam dividendos iguais tanto para a 3 quanto para as 4. Uma empresa ou outra é que faz uma diferenciação. Por exemplo, a gente pega aí a Sanepar, né? Lá no estatuto da Sanepar está dizendo que as ações preferenciais que terminam com 4, elas têm direito de receber 10% a mais de dividendos. E para fechar, a gente tem as ações Unity. O que é uma Unity, gente? É um pacote que dentro dele vai ter algumas ações ordinárias, que tem o final 3, e algumas preferenciais, que tem o final 4. Bom, eu falei um pouquinho aqui sobre cada uma para você entender essa diferença. Agora você deve estar se perguntando, como eu vou saber quando eu compro uma e quando eu compro outra? Então, basicamente, eu digo que você tem que avaliar 4 pontos para tomar essa decisão. Então vamos lá. Primeiro ponto que você deve observar é o tag along. Tag along, gente, é direito de ir junto. Ou seja, quando uma empresa ela vai mudar de controlador, o pequeno investidor, que somos nós que investimos em ações lá, se as ações que a gente investe ela tem proteção de tag along, a gente tem o direito de participar também nessa negociação. Então assim, ó, o novo controlador ele oferece um valor X. Vamos dizer que ele ofereceu R$20 por ação para o controlador atual. Eu, como investidor, detentor de ações que possuem tag along, eu também posso participar dessa negociação e vender as minhas ações para o novo controlador por R$20 também, se o tag along for de 100%. Se o tag along for de 80%, eu vou vender por R$16. 80% do valor que eles estão negociando. Mas o novo controlador ele é obrigado a comprar as minhas ações também. Isso é o tag along. Então essa é a primeira coisa que a gente vai observar na hora de escolher entre as ações ordinárias, preferenciais ou Unity, final 3, 4 ou 11. Porque é importante, se você vai investir para o longo prazo, é importante que você tenha essa proteção. Porque já imaginou, você passa 10 anos montando posição em uma empresa e lá na frente, daqui a 10 anos, ela resolve mudar de controlador e as ações que você montou posição não possuem o tag along. Ou seja, você vai ter que vender a mercado e geralmente quando isso acontece sofre uma grande desvalorização os ativos. Beleza, então isso vai ser o fator decisivo? Não, esse é o primeiro ponto de 4. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração, então, é o free float. Free float, gente, é a quantidade de ações que estão sendo negociadas no mercado. Então, tem empresas que as ações ordinárias, por exemplo, ela é negociada a 0,5% no mercado, 1%, ou seja, de todo o capital daquela empresa, apenas 1% das ações ordinárias estão sendo negociadas em bolsa de valores. Isso é uma coisa que não é legal para o pequeno investidor. Primeiro,
que baixa muito a liquidez. Então, hoje você vai comprar um lotinho hoje, um lotinho no mês que vem, um lotinho daqui a 3 meses, tranquilo. Mas e daqui a 10, 20 anos que você pode passar todo esse período montando posição nessa empresa? Como você vai desmontar essa posição se o ativo não te der liquidez para fazer isso? Então você pode ter alguma dificuldade. Sem contar que uma empresa, gente, isso é uma questão de governança corporativa. Uma empresa que ela não tem um free float elevado, significa que ela não deseja ter sócio. Ela simplesmente abriu capital lá para levantar recursos, na maioria dos casos. Porque uma empresa que ela tem uma boa governança corporativa, que ela realmente está preocupada com o pequeno investidor, ela dilui mais, tá? Ela não deixa lá 1%, 2% de free float. Tem empresas aí que tem 30%, 40% de free float, ou seja, uma grande parte, às vezes a metade da empresa, está na mão nossa, está na mão minha, sua, na mão do pequeno investidor. Isso nos dá o quê? Proteção, porque a gente também tem peso dentro dessa empresa. Agora, uma empresa, eu pego o exemplo a Schultz. O free float das ações preferenciais, agora eu não lembro bem, mas eu acho que é 20%, algo assim. Mas já o free float das ações ordinárias é menos de 1%. Ou seja, isso me leva a entender que a empresa, a governança corporativa da empresa, não está muito preocupada com o pequeno investidor. Simplesmente tem uma pequena parcela lá, desejaram levantar recursos, mas não decidiram de fato abrir capital para quem se interessa em ser sócio da empresa, para quem se interessa em carregar as ações da empresa para o longo prazo. Então esse é um segundo ponto. Veja que a gente falou do primeiro, que é o tag along, o segundo, o free float, e o terceiro, que eu já comentei um pouquinho, a liquidez. Você tem que levar em consideração, porque às vezes tem empresas que ela negociam lá ON, PN e Unity. Só que aí você vai ver as ações ON, a liquidez é muito baixa. Tem lá de um lado no book compradores com ordem a R$19,50 e vendedores com ordem a R$22, um exemplo. Então existe um spread muito grande e esse spread é causado por falta de liquidez. Ou mesmo que não tenha o spread, tem poucas ordens. Aí você vai ver lá, tem alguém vendendo um lote a R$20, outro a R$20,50, outro a R$22, outro a R$25. Ou seja, se você tiver uma grande posição e você precisar comprar muito ou desmontar posição e vender muito, você vai movimentar o preço. E aí você fica travado dentro da empresa, você fica com dificuldade de sair por falta de liquidez. Já aquelas ações que tem muita liquidez, que são negociadas lá, às vezes você vê no book de ofertas, tem um lote de R$1.000 a R$20, aí a R$19,99 tem mais um lote de R$1.000, a R$19,98 tem mais um lote de R$1.000, ou seja, a cada um centavo você encontra lotes grandes. Você não consegue empurrar preço, teria que ter uma ordem muito gigante para empurrar o preço. Logo, é fácil de entrar e é fácil de sair. Então, isso é a liquidez. Quando você está montando posição, não tem muita importância, porque você vai fazendo aporte sistemático. Mas você tem que pensar que um dia lá na frente você não vai estar com R$10.000, com R$20.000 dentro dessa empresa. Você pode estar com 100, 500 mil, 1 milhão dentro de uma empresa. E aí, se de repente a empresa começa a perder fundamentos e você decide sair, como que você vai sair? A liquidez é baixa, então muita gente querendo sair, o preço vai lá embaixo, despenca. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração e esse é o terceiro ponto. Então falamos do tag along, falamos do free float e agora falamos da liquidez. E o quarto ponto, gente, que nós vamos ter que levar em consideração para escolher entre uma dessas três é o dividend yield. Quando a gente avalia o dividend yield, nós vamos estar avaliando o preço, qual das três negocia com o maior desconto e também a política de dividendos. Porque, às vezes, como eu falei do caso da Sanepar lá, a Sanepar está no estatuto dela que ela vai pagar 10% a mais para as ações preferenciais. Então isso naturalmente, se a ordinária e a preferencial forem negociadas no mesmo preço, naturalmente as ações preferenciais vão ter um dividend yield maior. Agora, se a gente tem um caso lá, por exemplo, a Itaúsa, né? A gente tem Itaúsa 4 e Itaúsa 3. Ambas as duas, elas possuem a mesma política de dividendos. Tudo aquilo que as ações ordinárias recebem de dividendo, as ações preferenciais recebem também. O que vai dar diferença no dividend yield, então, dessas empresas aí, é o preço da ação. Então, aquela ação que ela é negociada com preço acima, ela acaba recebendo um yield um pouco menor. A Itaúsa 3 e 4, por exemplo, às vezes ela inverte. Tem momentos que a 3 é negociada um pouquinho abaixo, depois a 4 passa para baixo. Então, são esses os 4 pontos que você tem que levar em consideração na hora dessa escolha. Resgatando, então, a gente vai ver
o tag along, a gente vai ver o free float, a gente vai ver a liquidez e a gente vai ver a política de dividendos e com relação ao preço, ou seja, o dividend yield, tá? Avalie esses 4 pontos e você vai entender qual atende melhor às suas necessidades, baseado em tudo aquilo que eu falei aqui. Logo, gente, não tem como a gente dizer assim, não, a melhor é a PN, a melhor é a ON. Cada empresa e cada objetivo de investidor vai ter uma que é melhor. Se você é um investidor de curto prazo, geralmente as preferenciais vão atender, porque elas possuem mais liquidez, elas possuem mais volatilidade, e esse é o tipo de característica que é bom para um investidor de curto prazo. Agora, se você é um investidor de longo prazo, está formando uma carteira previdenciária de ações, aí já são outros pontos que a gente tem que levar em consideração, que são todos esses 4 que eu falei, tag along, free float, dividendo e também a liquidez. Espero que você tenha entendido de uma vez por todas como se escolhe as unity, as preferenciais, as ordinárias. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!